Olá, tudo bem? Estamos de novo em mais um episódio da Propetec Podcast. Eu sou Renato Camacho, sou fundador e apresentador aqui do canal e também sou consultor, proprietário da própria Propetec Consultoria. E hoje nós temos o convidado que ele já é de casa, Diniz Salles, entende tudo e mais um pouco sobre logística e fazia um bom tempo que ele não aparecia aqui, aí eu falei assim, a gente tem algumas, como se diz, a gente não precisa saber de logística, a gente precisa saber do telefone de quem trabalha com logística, quem entende de logística, né, Diniz? Então aí eu falei assim, vamos falar, vamos entrar em contato, eu vou entrar em contato com o Diniz, né? Nós estamos passando por uns problemas aí comerciais, enfim, a gente acaba, o Brasil, enfim, vamos falar aí a nível mundo, a gente criou uma dependência muito grande das questões China. E aí, eu conversando com o Diniz, eu falei assim, Diniz, como que fica as coisas agora, né? E aí a gente foi alinhando, batendo um papo, conversando, como a gente sempre faz, e ele é inteiramente atualizado, né? Eu tenho um canal muito interessante, que é o canal que está passando aqui embaixo. Então, oriento que sigam, porque os conteúdos que ele traz lá é de grande relevância, né? Para quem quer entender um pouco mais sobre esse fluxo de fluxo logístico, modelos logísticos, tipos de logística, né? As integrações. Então, ele dá muita dica no canal dele. Então, faço aqui já a apresentação breve do canal dele, que eu acho de grande de relevância, tá? Diniz, eu deixo a palavra com você, a apresentação é toda sua, tá? Então, hoje, o tema que nós vamos abordar é construindo um fluxo de valor através de processos logísticos durante uma crise tarifária. Então, vem de encontro ao que a gente tem comentado, né? E é a grande preocupação. Será que vai faltar produto? Será que não vai? Como que vai se dar toda essa sistemática, né? Mas a gente vai falar de uma forma mais técnica, de uma forma que a gente vai entender como que isso realmente vai, nos próximos fluxos, isso realmente vai acontecer. Diniz, o canal é todo seu. Eu falo sempre que o podcast não é meu, é do convidado, então fique à vontade, faça as suas devidas apresentações e, mais uma vez, obrigado pela sua agenda. Fala, Renato. É um prazer estar aqui de novo aqui na Propetec. É muito bom a gente construir esse conteúdo, estar trocando experiências, né? Sobre a área de logística, de supply chain, de economia, de negócios, porque um acontecimento como esse, essa guerra tarifária, isso acontece e impacta todos os canais, né? Impacta todos a cadeia de suprimento, não só a cadeia de suprimento, como também a economia como um todo, a área de negócios. Então, trazer esse conteúdo à tona é muito legal a gente estar discutindo isso. Meu nome é Diniz Salles, como você falou, então eu sou especialista pela FGV em gestão estratégica econômica e negócios, tem 2 pós-graduações na FGV, tenho uma pós-graduação também em gestão estratégica de logística pela Unigran Rio, sou administrador de empresa, trabalho na área há muito tempo, né? Eu tenho um canal Operação Negócio aí para democratizar, vamos dizer assim, o conhecimento de supply de logística, e isso é muito bom. Então vamos lá, vamos entrar nesse fluxo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, a galera estava bem preocupada com as tarifas, né, impostas aí pelos Estados Unidos. Cara, como é que vai ser agora? E principalmente a galera, eu tenho uma galerinha que trabalha com offshore aí, está sofrendo um pouco, e os meninos trocam muita ideia comigo sobre isso, né? Cara, não existe um país que é autossuficiente, tá? Por mais que os Estados Unidos ele tente implementar isso,
ele precisa de outros países. Então, os Estados Unidos precisa de vários países para estar suprindo as necessidades da cadeia de suprimento americana. Então, quando o Donald Trump ele começa a impor isso, ele quer chamar a galera para a mesa de negociação. Mas ele também, ele de alguma maneira, ele vai ceder. Por quê? Ele não tem como andar sozinho. E aí começa uma pressão muito grande do empresariado americano, né? Porque tem vários produtos dentro da cadeia de suprimentos que os Estados Unidos precisam. Então, os Estados Unidos precisam de óleos e combustíveis, os Estados Unidos precisa de adubos e fertilizantes químicos, os Estados Unidos precisa de produtos industriais. Não sei se você chegou a ver um vídeo que a China até botou assim, como brincadeira esse vídeo, como se fosse os americanos fazendo, montando um aparelho celular, os americanos na linha de produção. Então, sim, os americanos eles têm os intangíveis, eles têm as grandes marcas que estão com ele. Mas essa parte operação, essa parte de ação e de execução, os americanos não têm isso, não têm esse know-how. Então, você pega aí a fábrica da Apple, por exemplo, a fábrica da Apple, ela fica na China. Então, toda a linha de produção dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vem fazendo isso há muito tempo, ele vem implementando serviço e trocando pela linha de produção, só que isso tem um preço. Quem vai executar para mim? Quem vai fazer essa execução, né? Então, você vê o Donald Trump fazendo tirando os latinos lá dos Estados Unidos. Tá, beleza, mas quem vai limpar? Quem vai limpar a fossa? Quem vai fazer a pintura? Por quê? Os americanos eles não querem meter a mão. Isso seja uma coisa cultural deles, né? E eles precisam de várias coisas de outros países, né? Produtos não comestíveis, eles precisam de minerais, tanto é que eles estão de olho nos minerais aí da Ucrânia, eles precisam de máquinas, de equipamentos, veículos, peças, acessórios, fertilizante, como eu falei. Então, vários países os Estados Unidos importam produtos de vários países. Então, ele não tem como andar sozinho. A situação é essa, entendeu? E o grande problema também não adianta você mudar de forma drástica que você não vai conseguir, porque foram anos para acontecer isso, né? A Apple tirar a sua produção dos Estados Unidos, levar um pouco para a China, um pouco para a Índia, se eu não me engano, eles também têm uma linha de produção na Índia ou naqueles países ali em volta. Eles não vão conseguir, eu acredito, sozinho fazer isso a curto prazo. Isso aconteceu em um prazo, num recorte aí, se a gente analisar de 20 anos. Você imagina você querer fazer isso daí igual em 6 meses? Não vai fazer. Então, assim, eu acho que em algum momento ele está sendo drástico, igual você falou, né? Trazer para a mesa de negociação. Eu vou ser drástico e depois eu vou dando benefício, né? Igual a questão da tratativa de como qualquer outra negociação, né? Eu te dou isso em contrapartida isso. Ou como se fosse mais ou menos uma questão da balança comercial. Eu te dou esse produto ou essa tecnologia e você me dá esse mineral. Então, ele vai trabalhar, eu acredito que nesses cenários, entendeu? Não sei se faz muito sentido, mas eu acredito que seja. Eu tenho acompanhado, não muito próximo, porque eu acredito que algumas das ações que ele está fazendo, eu acho um pouco premeditada, mas não faz, para mim, Renato, não faz sentido a forma que ele trabalha, de forma tão agressiva, abrupta. O mercado não precisa disso. Eu acho que uma boa conversa, uma boa sentada na mesa e argumentando de uma forma, eu preciso de você, você precisa de mim, vamos acabar com esse negócio, mas enfim, né? Eles são grandes, eles vão acabar se resolvendo, tem muito dinheiro nesta negociação, tem muito empresário, tem muito envolvida nessas questões, então
daqui a pouco ele vai ter que ceder, ele vai começar a ceder para algum lado ou para algum outro lado, enfim, né? Mas, enfim, faz todo sentido. A gente... Pode falar, Vinícius, fica à vontade. Não, outra coisa, Renato. Quando você pega, você mencionou aí de 20 anos. Quando você pega toda a cadeia de suplemento global, ela está interligada, entendeu? Então, nenhum país ele consegue, da noite para o dia, reformular isso. Tem coisas ali que envolvem muito o aspecto cultural, o aspecto político, o lado econômico, toda essa gama de negócios empresariais. Então, tem contratos envolvidos de empresas de 30, 40 anos de fornecimento. Então, cara, e quando a gente entra, quando falando de construir fluxo de valor através dos processos logísticos, num problema desse tarifário, isso, cara, não é uma coisa muito usual. Então, assim, na minha percepção e minha opinião, tem muita pressão envolvida, né? E ele vai estar recuando, porque ontem mesmo teve uma reunião, né? Inclusive o governo brasileiro está lá junto, com a gama de empresários. Teve a reunião semana passada agora, recente, com os BRICS, né? Porque quando você toma uma atitude dessa, os outros países começam também a criar parcerias. Pegou? Ele começa a criar parcerias. Cara, como é que eu vou ficar? A própria Europa aí está criando várias parcerias, né? Então, você cai naquela desconfiança e você cai na incerteza. Por quê? Você vai ter que fazer uma reavaliação todinha da tua cadeia de fornecimento. Você vai ter que fazer uma análise dos fornecedores alternativos de alguns países. Você vai buscar outros parceiros. Você vai ter que fazer negociação de contratos, porque ele chegou a taxar alguns produtos aí 145%. Cara, impossível isso. Então, Inviável, né? Inviável. É surreal. Então, você vai ter que fazer todo um desenvolvimento regionalizado, principalmente a cadeia de suprimento interna americana. Então, isso gera uma desconfiança e um desgaste no governo muito forte. E no final de tudo, o político ele quer se manter no poder. Daqui a pouco vai vir as eleições aí estaduais, vamos dizer assim, que lá é por delegado, né? Mas trazendo para o Brasil, vai ter as eleições para os governadores. Sim. E aí, como é que o cara vai ter apoio disso? Né? As eleições para prefeito, como é que o cara vai ter apoio disso? Isso começa a gerar um clamor e ele, consequentemente, ele vai perdendo apoio. Porque quando você toma uma decisão dessa de tarifar e você marca uma data específica para aquela tarifa entrar em vigor, você vai ter todo um efeito chicote na cadeia. Né? E, inclusive, os Estados Unidos fazendo isso, sim. O que aconteceu? As pessoas compraram assoberbada produtos da China, porque a tarifa entraria em vigor X dias, e, cara, ajudou até no próprio PIB da China. Então, você vê a loucura, né? Porque as pessoas que compravam da China dentro do próprio Estados Unidos, os grandes empresários, o cara super estocou. Então, é aquele efeito chicote na cadeia. O cara, calma aí, a tarifa vai entrar tal dia, eu vou comprar uma quantidade de produto, porque a partir de tal momento eu vou entrar dentro daquela tarifa. Então, cara, isso aí prejudica de uma maneira o comércio global, entendeu? Não, eu acredito. Não, daí eu tenho certeza, né? Ele entrou até numa questão do canal do Panamá, enfim. Você imagina ele dominar o canal do Panamá, o custo operacional para esse produto, se você dá uma volta tão grande, que você não vai... Esse produto vai ficar inviável, numa taxa alta desse tamanho. E ter que dar uma volta violenta, né? Não passando pelo canal do Panamá, e daí fica uma loucura.
isso fica uma loucura, né? Enfim, não sei se você chegou a ver a reportagem que ele queria operar, o Trump queria. Tem algumas coisas que o governo do Donald Trump ele quer fazer, mas são coisas inviáveis, entendeu? Ele não consegue mexer com a geopolítica global dessa forma. Até porque ele começa a ficar sozinho, né? Os Estados Unidos é uma potência, 30 trilhões de dólares, isso aí a gente sabe como funciona isso, mas ele não consegue andar sozinho. Quando os outros países começam a fazer, né, se juntarem e começa de alguma maneira a fazer medidas protecionistas também contra os Estados Unidos, isso gera um impacto. E, consequentemente, os produtos que os Estados Unidos necessitam vão inflacionar dentro do próprio Estados Unidos. E você sabe que inflação, nenhuma população quer inflação, né? Então, começa a faltar ali na cadeia de abastecimento, né, alguns produtos dentro do próprio Estados Unidos, isso começa a provocar um clamor. Então, o político que está no poder lá, ele tem que tentar, na realidade, um equilíbrio de gerar emprego, né, aumentar a renda da população, não ao contrário. Então, inflação, meu amigo, em qualquer lugar do planeta, ninguém quer inflação. Você sabe que o cara, quando tem inflação, a sociedade perde o poder de compra dela e isso gera insatisfação, porque o cara começa a fazer escolhas. Então, eu acho que isso não se sustenta, mas o calor do momento. Se eu não me engano, essa semana mesmo ele vai sentar aí com a China para rever. Eu acho que toda a estratégia do governo americano é trazer a galera para a mesa de negociação e, de alguma maneira, isso vai se resolver. Não tem para onde correr. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu tenho certeza, mas eu acho que ele agiu de forma muito rígida, igual a gente comentou atrás. Eu acho que não precisaria dessa forma, mas enfim, isso daí vai ter que se resolver, porque além do produto, ele precisa do produto, ele também precisa de matéria-prima para construir, para fazer os produtos, enfim. A gente tem aí, eu estou numa região aqui e tem muito produtor na região onde eu estou, tem muito produtor de laranja. Eles falam assim, os americanos têm uma cultura de tomar muito suco de laranja. Então não adianta ele vir brigar com o Brasil, porque nós somos os maiores fornecedores de suco de laranja, um dos maiores fornecedores, se não for o maior. Brigar com a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar no prejuízo, os americanos vão ficar sem esse produto, né, que é o suco. Enfim, consequentemente vai inflacionar lá a laranja, lá dentro, suco de laranja. Pode falar, né? Isso, e na verdade, assim, isso, no meu ponto de vista, mas eu vou jogar para você, mas isso vai desencadear, igual você falou, vai desencadear uma questão que a gente chama de não poder mais confiar nesse ciclo de Trump, porque ele pode a qualquer momento dar uma doidura e fazer isso daí por vontade própria. Então, o mercado como um todo, seja qualquer segmento, vai, igual você comentou, fazer uma reavaliação de cadeia de fornecimento. Então, igual já começaram se movimentar e sempre eles vão ter na manga plano B, plano C, plano E. Para quê? Para que não fique na mão, porque você imagina, você pega grupos grandes que têm contratos muito grandes, onde não pode criar, onde tem multas absurdas, e aí chega um cara desse e fala assim, não, a partir de agora ninguém vai passar mais pelo canal ali do Panamá, ou não vai mais poder ter esse produto ou aquela matéria-prima. Então, o cara vai ficar na mão e vai, enfim, aí vira uma bola de neve, né? E como que você vê isso? Você vê as empresas como um todo
fazendo esses movimentos já, ô Diniz? Já porque hoje muitas cadeias de suprimentos, eles trabalham em just in time, tá? E aí o cara ele está monitorando isso em tempo real. Eu acho que o que falta para o governo Trump, eu acho, por mais que seja uma potência, ele está, claro, ele é estratégico, ele está visando um setor, isso aí a gente sabe que tem coisas por trás disso daí, mas ele não tem como privilegiar um setor sem afetar o outro. Então, eu costumo muito dizer isso dentro dos meus vídeos. A cadeia de suprimento, ela tem 9 atividades, né, de logística. E quando você começa a mexer numa atividade, você mexe em outra. Não tem como você mexer no estoque e você não mexer no transporte, você não mexer na programação de pedido, você não mexer na armazenagem, você não mexer na compra, você não mexer na manutenção de informação, você não mexer na movimentação dos produtos. Então, assim, por mais que ele queira fazer uma coisa, ele não vai agradar a todos, né? O grande problema é ele fazer isso e ter um equilíbrio. Essa é a parte difícil, né? E muito complexa, porque a cadeia americana ela é muito complexa, ela é suprida de vários países do mundo com vários tipos de materiais e produtos, como eu citei no início. Então, as empresas hoje elas já estão se preparando, e as que não estão se preparando provavelmente vai ver nosso vídeo aí e vai estar se preparando. Então, o cara começa a criar um processo de WMS e ERP integrado, né, com performance real. O cara começa a ver isso em tempo real. Porque, como você falou, cai na desconfiança. Aumenta o preço. Aí, na outra semana, ele reduz o preço. O preço vai subir tal. Não vai subir mais. Então, os caras param e esperam. Eles não começam a mexer mais em nada e esperam a onda passar. Pegou? Porque não tem uma coisa certa. Ele taxa de um jeito e recua. Taxou X, lá o Canadá, aí recuou. Taxou Y, aí recuou. Então, não começa a ter mais aquela volatilidade, vamos dizer, do início. Quando ele falou taxar no início, foi uma correria. Mas com o tempo aquilo ali cai em descrédito. Então, o que o cara está falando fica meio como um palhaço de circo, né? Porque ele fala uma coisa, não cumpre, fala outra, não cumpre. O cara fala assim, calma aí, cara. Esse cara ele está falando muita coisa, mas muita coisa não vai à tona. E começa a se ver um movimento de grandes corporações, né? Por quê? Os caras querem otimizar o fluxo de valor deles. E o que eles começam a fazer? Eles começam a fazer todo um mapeamento da cadeia para eliminar desperdício, né? Eles começam a fazer uma implementação de Lean, né? E para criar mais valor, né? Eles fazem um mapeamento, eles começam a monitorar todos os KPIs, todos os lead time. Aí quando você fala assim, vou travar lá o canal do Panamá. Cara, vai haver negociações se realmente ele peitar ali, né, e querer arrumar uma guerra para assumir o canal do Panamá, as próprias grandes corporações elas vão fazer uma estratégia de distribuição da cadeia de suprimento de uma maneira unificada. Você vê essa reunião da China, e qual o país, o Brasil, ele quer ser signatário, a China ela está implementando um projeto de 3 trilhões aí de dólares para otimizar portos e aeroportos de parceiros da China. Olha só, então a China ela quer trazer recursos, ela quer trazer infraestrutura, um parceiro dela, como o Brasil e outros parceiros, Canadá, Rússia, eles querem trazer para quê? Você, cara, olha só, você não tem infraestrutura não, mas eu vou te dar infraestrutura porque a longo prazo a gente vai precisar de infraestrutura. Cara, o governo americano ele tinha que ser igual ao governo chinês. O governo chinês, os caras são muito estratégicos, globalmente falando, tá? E aí eles começam a traçar com cada país e entregar a cada país o que aquele país necessita.
E aí, cara, você tem uma estratégia de lock-in. Como tu vai hoje? Como que o Brasil vai deixar de fazer negócio com a China? Mentaliza isso. Se grande parte do PIB brasileiro são produtos comprados pela China. Então, tu vê a estratégia do governo chinês e você vê a estratégia do governo americano. Por isso que a China digital vem avançando, né? É a segunda potência mundial. Cara, claro, está muito longe dos Estados Unidos, né? Está rodando ali na casa dos 20 trilhões, mas, cara, os caras são fera. Então, os caras começam a pulverizar, os caras começam a dar assistência, não só de transporte, de modais, de estoque, os caras começam a dar assistência. Você lembra, se você lembra, voltando lá atrás no Covid, cara, a maioria dos suprimentos médico hospitalar veio da onde? Vinha da China. Então, os caras começam a pulverizar a cadeia global. Depois, para tu tirar o cara desse, é muito difícil, entendeu, Renato? É muito difícil. Então, eu acho que dentro da área que eu estou inserido, que eu sou especialista, falta muita comunicação do governo americano, falta um alinhamento estratégico, falta integração entre a logística, finanças, comerciais, e isso é decisões rápidas e eficazes. Se o governo americano ele não pensar dessa forma, ele vai ter muito problema, porque a Europa começa a se reestruturar, fazer todo um mapeamento da cadeia de suprimento, a China começa a correr por fora com outros parceiros, o próprio Brasil está dentro desse contexto, e aí quando você vai ver, os Estados Unidos vai ficar sozinho, cara. Vai ficar sozinho, e aí como é que vai ser? Aí explode a inflação americana, o governo tem que injetar dinheiro lá dentro para o negócio rodar, mas, cara, lembrando, né, o público interno americano, né, a sociedade interna americana não é uma sociedade interna da China, que é para mais de 1 bilhão de pessoas. Então, hoje, a China ela consegue se manter, né, por muito tempo com a própria sociedade dela internamente. Os Estados Unidos não conseguem. Isso acaba sendo uma desvantagem sem números, né? Porque, igual você falou, na pandemia, se não fosse a China, tinha morrido muito mais gente. Porque o que eles trouxeram de respirador, a gente não vai entrar nem na seara de política, de desvio, nada, de dinheiro, eu nem quero falar, mas eu estou falando do suporte, né? Então, assim, quem tinha respirador na época não era Estados Unidos, nada. Quem tinha respirador para entubar as pessoas era a China. Quem tinha teste era a China. Quem evoluiu essas questões, máscara, quem deu o suporte, e não foi só para o Brasil, foi a nível mundo, foi a China. Então, criou-se uma dependência que em 6 meses você não vai reverter isso, não vai reverter. Daí, justamente. Pode falar. Né? E aí, ô Diniz, não, tranquilo. E eu venho, eu sou eu sou apaixonado por gestão, por estratégia, enfim, eu sempre trago pessoas que têm esse conhecimento de falar de gestão e estratégia, mas é fácil resolver. Traz todo mundo para a mesa, traz todo mundo que são os grandes de cada segmento e traça um objetivo comum, para que ninguém saia prejudicado, todo mundo ganhe. E é prática de mercado, ganha-ganha. Os Estados Unidos tem que ganhar, a China tem que ganhar, o outro tem que ganhar, a Europa tem que ganhar, enfim. E assim se resolve. Eu sei que não é tão simples, mas uma boa conversa se resolve. E diante desses todos os fatores, o você me fala sobre o próximo ciclo. O que seria o próximo ciclo para as pessoas entenderem? Agora nós temos aí um recorte, vamos dizer, de 10 anos. Né? Diante de tudo que aconteceu, as empresas estarão, como se diz, preparadas para que isso não aconteça novamente, que fique esse
espaço de tempo aí, vamos dizer aí, 45 dias entre negocia, não negocia, o que acontece, o que não acontece, e aí, o que as empresas falam em planejamento logístico estratégico para os próximos 10 anos? Vão procurar novas estratégias, novos fornecedores? Como que ficaria esse olhar? Cara, eu acho, Renato, numa situação dessa, né, cada vez mais as empresas, mesmo empresas do mesmo segmento, elas vão procurar fazer parcerias, tá? Parcerias. E essas parcerias, elas não só a nível nacional, como internacional. Então, vai se rever vários contratos, contratos de aluguéis, parceria em armazenagem, parceria em transporte, em todos os tipos de modais, parceria de suprimento, parceria em manutenção de informação, trocas de conhecimentos, né, entre os países e entre as empresas. Porque quando acontece uma situação dessa, a própria organização ou o próprio país, o cara ele já vê o cenário econômico mundial de outra maneira. Fala assim, cara, eu não vou ficar preso a esse cara aqui. Esse cara aqui é loucão, esse cara ele pode ser reeleito daqui a 4 anos. Então, quando você gera essa dúvida, você gera essa insatisfação, você cria um ambiente de descrédito, de desconfiança. Então, empresário nenhum no planeta ele vai entrar no país e vai colocar o dinheiro dele naquele país se ele tem descrédito, tem desconfiança que aquele país toda hora está mudando as regras do jogo, está mudando os contratos, está mudando contratos que às vezes têm 40, 50 anos. Então, quanto mais previsibilidade você tem para fazer negócio com o país, você vai vir e vai fazer negócio com esse país. Quanto mais imprevisibilidade você tem, você vai ter sempre um plano B para você estar negociando com aquele país. Então, o novo cenário agora é criação de parcerias. E é justamente o que está acontecendo na China. Ontem mesmo, eles estavam numa reunião lá com vários empresários e o governo brasileiro estava lá falando sobre isso, né? Cara, eu não vou ficar dependendo desse país aqui. Você pega aí a Ucrânia, né? E a Rússia, essa guerra. Então, a Ucrânia é um dos maiores produtores de gás, né? Os maiores gasodutos da Europa passam pela Ucrânia, mas devido à guerra, vários países já estão fazendo seus próprios gasodutos, já está investindo em tecnologia, porque o cara não quer ficar na dependência da Rússia, eu não quero ficar na dependência da Ucrânia. Então, a grande corrida aí é o cara buscar autossuficiência de energia nuclear, autossuficiência de energia mineral, autossuficiência de agricultura, de agro, de alimentação. O cara não quer ficar na mão, porque ele não sabe o que vai acontecer em escala global daqui a 10, 15, 20 anos. Então, uma situação dessa que o governo americano está provocando, claro, ele está provocando, ele vai em algum setor, ele vai se destacar, tá? Ele não está fazendo isso um devaneio do Trump, não é assim. Mas, como a cadeia é complexa, eu acho que ele está perdendo mais do que ele está ganhando. Na minha visão, minha humilde opinião é essa, né? Porque ele está atacando toda a cadeia. E uma hora a conta vai vir e vai ser cobrada para ele. Sim. Dentro desse planejamento, eu acredito também que a gente tem aí uma preocupação muito grande, a exemplo dos carros que estão vindo. A gente eu acho que não vão dar margem aqui de fazer propaganda para ninguém, porque ninguém vai patrocinar a gente, né? Então, vamos dar um exemplo
exemplo aí, hoje os maiores fornecedores de carros elétricos do país vêm da China, certo? E aí a gente fala de estoque, a gente fala de gestão de estoque e armazenagem. Então, assim, além do carro, o carro tem alguns problemas. Peça, né? A gente tem peça, a gente tem bateria, a gente tem um monte de componente extra carro. Não é só trazer o carro. Trazer o carro é uma coisa, né? E aí a gente tem a outra questão, que é fazer a gestão de estoque e armazenamento disso. Então, assim, além do carro, eu preciso ter uma gestão estratégica de estoque e armazenamento desses suprimentos básicos, né? Eu tenho que ter um planejamento. E aí, o que acontece? Como que, no seu ponto de vista, essas empresas estão se preparando? Ô, Renato, quando você pega lá, por que importar, né? Por que os países importam? Cara, os países importam porque eles buscam diversidade de oferta. Parte desse princípio. O país ele vai importar para dentro do país dele porque ele busca diversidade de oferta. Cara, se eu não tenho diversidade de oferta, eu tenho inflação. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é acesso à tecnologia. A China, ela é especialista em produção. Especialistas, os caras são muito feras em produção. Então, você tem um produto que é produzido dentro da China, um produto acabado dentro da China, cara, às vezes ele custa 30% a menos do que um produto em escala global em qualquer outro país do mundo. Então, cara, você imagina isso. Por isso tem produtos chineses espalhados para tudo quanto é lado, né? E quando você importa, você também está buscando a redução de custo, né? Porque quando você começa a ter o próprio país, né, internamente, ele trabalhando para suprir a necessidade interna dele, ele vai onerar mais os custos daquele país. Como é que vai ficar? Então, cara, quando você faz esse modelo de importação, você está estimulando a competitividade daquele país, você está buscando um equilíbrio na tua balança comercial. Então, quando você pega um governo que ele vai ao contrário disso, cara, tudo que está ao contrário disso, ele vai ter que pagar a conta. É como você falou. A cadeia de suprimentos ela está interligada. Não tem como o governo americano ele ter a autossuficiência dele. E assim que ele começou a tarifar, eu fiz um vídeo falando, cara, eu falei, cara, calma, porque o pessoal foi lá no canal e começou a falar comigo lá no canal, vai acontecer o que vai acontecer? Eu falei, cara, fica tranquilo, porque isso vai se alinhar. Eu costumo dizer isso, cara, não se deixe levar pelos ventos das emoções. Então, tem muita emoção no meio, porque não tem como. Como você falou, cara, vai trazer os carros elétricos da China. Ele tem fertilizantes, ele tem a parte da agro, que você deu o exemplo aí da laranja. E como vai ser isso dentro? A gente teve aí o problema do ovo, você se lembra o problema do ovo, né? Que teve uma gripe aviária lá dentro, e faltou, os ovos começaram a faltar, o pessoal comprando galinha para chocar, e alugando galinhas, a doideira. Então, assim, um país que ele quer andar sozinho, ele não consegue, tá? Aquele país, ele está fadado ao fracasso. Isso foi provado na história. Não existe isso. E nenhum país do mundo é autossuficiente. Então, parte desse princípio. Eu acho que faltou muita estratégia para o governo americano, faltou assessoria, faltou ali um profissional, um especialista ali em cadeia de suprimentos e logística para ele. Talvez se ele fizesse um ponto, né? Se ele fizesse um ponto com um profissional de logística, ele ia rever todo o conceito dele antes de ele buscar. Eu acho que ele está atacando muito setorizado e ele vai ter problemas aí em ordem cavalar, porque a própria cadeia de suprimento, eu costumo dizer até isso para os meus funcionários,
a própria cadeia de suprimento, ela te pune, né? E a logística, ela vai te jogando pro abismo se você não saber alimentar e fazer ela estrategicamente. Então é isso, cara. Ele vai recuar, ele vai sentar na mesa, vai ter pressão, muita pressão para ele, dos empresários americanos internos, e, cara, ele vai ter problema com várias nacionais, várias empresas que precisam da cadeia de suprimentos para funcionar. E quando você falou que faltou apoio para ele tomar essas decisões baseada em conhecimento, e quem é do setor, a gente não pode esquecer que hoje as maiores, né, universidades, os maiores estudiosos estão nos Estados Unidos. Então, não falta opção para ele em buscar conhecimento de ciência, de base, historiador, e fazer a tomar a decisão baseada e não no que vai acontecer se eu fizer isso, não, baseada em contexto de quem já estudou, de quem já de quem tem fundamento, né? E eu falo sempre, se você tudo que está alinhado entre as questões de estratégia, a base é ciência. Alguém já aconteceu, ninguém inventa a roda já está pronta, só tem que empurrar ela. Então, o que acontece? Ele tem isso na mão, ele tem vários estudiosos, maiores estudiosos do mundo, não no mundo, mas, enfim, de uma escala, ele tem suporte, para resumir, ele tem suporte de pessoas competentes, igual você falou aí, quem entende do setor Y, do Z, enfim, e assim por diante. E para a gente ir finalizando, para não tomar muito mais do seu tempo, qual a importância da comunicação e alinhamento estratégico quando a gente fala da questão do processo logístico? O alinhamento estratégico, Renato, ele está muito focado nas parcerias. O governo americano, ele precisa de outros modais, né, para distribuir os produtos dele, o produto dele globalmente. Como também os outros países precisam, né, do governo americano para estar distribuindo os produtos. Não só dentro dos Estados Unidos, mas dentro de outros países que estão próximos, adjacentes. Então, assim, hoje em dia, tudo está interligado, né? Eu acho que os grandes estudiosos estariam, o Concil, ele poderia ir lá no Concil, né? Que é o órgão máximo aí de supply chain global, mas eu acho que falta ouvir. Eu acho que mais você ouvir e um pouco de humildade. Você tem que ter humildade para escutar as outras áreas, para escutar os outros profissionais, para escutar outros especialistas, né? E isso eu acho que falta no mundo para as pessoas. Não sei se você lembra, na época do Covid, né? A própria Organização Mundial da Saúde falando que tinha que vacinar, e algumas pessoas falando que não tinha que vacinar, que a vacina não prestava, que a vacina fazia isso, a vacina fazia aquilo. Então, assim, falta você ouvir, você ter a humildade de escutar o especialista da área, do cara que está te orientando, que ele tem conhecimento técnico, que ele tem conhecimento tácito, que ele tem conhecimento explícito, e ele está ali te fundamentando e vai falar assim, cara, não adianta, você vai dar problema. Quando o cara é especialista, que você começa a falar em devaneio, o cara já sabe que não vai. O cara já sabe que não vai. Pô, o cara tá falando mentira, né? Porque não tem como você manter isso, né? Então, o conhecimento, ele te traz liberdade, o conhecimento, ele te traz confiança, o conhecimento, ele te traz tranquilidade, ele te traz paz, porque você sabe que isso não vai pendurar. Então, o cara que dentro aí do próprio Estados Unidos, de uma cadeia de suprimento, o cara fala assim, pô, esse cara tá louco, ele não tem como fazer isso. É o que você falou,
os carros elétricos vão vir para cá, mas vão vir um acessório. Cara, eu já tinha feito um estudo que onde tem uma montadora, tem 200 empresas no aglomerado de uma montadora. Tem o cara da borracha, tem o cara do parafuso, tem o cara do plástico, tem o cara... Então, não tem como você viver sozinho em país nenhum, tá? Então, essa comunicação, esse alinhamento, eu acho que é a melhor saída para todo esse problema. É fazer, acho que a China está fazendo, é parcerias. Cara, se eu quero otimizar a cadeia de suprimento, se eu quero ganhar produtividade, aonde que estão os gargalos dentro da cadeia de suprimento? O Brasil tem problema de portos e aeroportos. Cara, mas eu tenho tecnologia para melhorar os portos e aeroportos do Brasil. Olha só, eu vou te dar portos e aeroportos, mas eu vou querer isso de você. É essa troca. Cara, tá faltando tecnologia lá na Venezuela. Opa, calma aí, Venezuela. Eu vou te dar tecnologia e, cara, eu quero isso. É isso, tá? Esses países grandes, tecnológicos, eles têm esse poder de barganha, né? A Rússia, recentemente o governo brasileiro estava até conversando com a Rússia, que ele queria da Rússia fertilizante, ele queria tecnologia, ele queria... E o Brasil tem muita coisa para ceder para a Rússia. Então, essa troca, isso faz parte, tá? Isso faz parte, diversifica, traz conhecimento tanto para um lado, tanto para o outro, gera valor, né? Que é o nosso podcast aqui, que é construindo cadeia de valor através dos processos logísticos nessa guerra tarifária, e isso é bom para todo mundo, isso gera uma política de ganha-ganha, e todos os países saem ganhando, Renato. Todos os países saem ganhando, inclusive a própria sociedade de cada país que está participando desse eixo de negociação. Eu acho que você tem que ter isso em mente, né? E eu sempre falo isso para a galera, cara, mexeu na atividade, tu vai mexer. A logística, tu mexe na atividade, tu vai mexer na nona atividade. Tu mexe em qualquer atividade, ou para baixo, ou para cima, tu vai mexer nas outras atividades. Um exemplo para você, enxugou o estoque, cara. Se eu enxuguei o estoque, né? Eu vou precisar de menos transporte, eu vou precisar de menos embalagem, eu vou precisar de menos pessoas para tomar conta daquele estoque, vou precisar de menos pessoas para separar aquele estoque, vou precisar de menos pessoas para receber e expedir aquele estoque. E isso gera desemprego em todo lugar. Se gerou desemprego, gera inflação. E a mesma coisa ao contrário. Se eu estou negociando, se eu estou alinhando, cara, eu tenho mais estoque, eu estou precisando mais estoque, eu estou tendo mais consumo, cara, estou precisando de mais estoque, vou precisar de mais transporte, precisando de mais transporte, mais pessoas para separar. Se eu estou precisando de mais pessoas, eu vou precisar de mais recursos, de máquinas, de equipamentos, de coletores, de licença, de tecnologia. Então, uma coisa está interligada à outra. Não sei se ficou bem fundamentado. Não, ficou. E uma das coisas que me chamou a atenção nessas últimas falas suas foi a questão de escutar a pessoa que realmente tem o conhecimento, né? Por isso que muitos empresários, enfim, executivos, né? Eles não fazem a tal da escuta ativa, né? O silêncio não te condena, traga o especialista, porque por isso que a empresa ela é desenvolvida em departamentos. Faz o básico bem feito, né? Então, lá, se a empresa ela é composta por especialistas, né? Dizia isso, né? Se o problema não está em processo, está em pessoas. Se não está em pessoas, está em processo. Então, o que acontece? Qual que é a fórmula do jogo para você ganhar? A fórmula do jogo para você ganhar, eu bato muito na tecla no seguinte: é básico, bem feito, uma escuta ativa e trazer bons profissionais para o seu time. E não só trazer, como escutá-los. Né? Tem até uma discussão que eu fiz numa eu fiz isso numa newsletter que eu tenho, e aí, porque muita gente fala assim, CEO, dono de empresa, tem que sair do operacional, ele tem que cuidar da parte estratégica. Não, estão errados. Não, erradíssimo. Errado. Erradíssimo.
O dono da empresa, ele não tem que estar ativo full time no operacional. Isso mas aí, de tempo em tempo eles isso têm aí. que passar por lá. Isso aí. Ele tem que saber o que Isso está aí. acontecendo. Isso aí. Você entendeu? Isso Porque, aí. não, o dono de empresa tem que aprender a delegar. Não, eu concordo. Tem que aprender a delegar. E ainda mais se ele tiver um monte de empresa, mas só que de tempo em tempo ele tem que ter o olho dele lá. Isso Passa aí. lá, verifica. Eles não trabalharam com o Abílio Diniz. Eu trabalhei com o seu Abílio 10 anos. O seu Abílio é na loja, ia visitar a loja, falava com o gerente. Então, eu tenho lá no meu LinkedIn lá a foto com ele na loja, eu com 28 anos, gerenciando uma loja em Copacabana e ele visitando a minha loja e conversando comigo e me orientando. Isso aí é balelada, né? O pessoal acha, eu sempre falo isso os trainees lá na Obra Max, né? E às vezes vão treinar comigo e ele vai, vamos olhar o BI. Cara, esquece o BI. As coisas acontecem fisicamente. Se você faz uma boa execução, se você entrega essa boa execução, você vai transformar o BI. Então, a parte da execução, o cara tem que entender a execução. É o que você falou. O cara não vai ficar full time lá, mas ele tem que entender a execução. Ele tem que entender o que é feito. Ele tem que andar no processo. Se o cara não andar no processo, ele vai ter problema na empresa dele. Ele tem que andar literalmente. Pode ser visitar lojas, pode ser no chão de fábrica. O cara tem que entender. E antes de você crescer ou expandir, vou dar até um spoiler aqui, que é o meu próximo vídeo, que o vídeo está falando sobre programação de pedido, né? E você tocou aí, veio aqui um insight aqui. As empresas, elas precisam conhecer os especialistas, né? Os especialistas da área. Então, vou dar exemplo, que eu vou falar no próximo vídeo, estou te dando spoiler, vai subir ainda, tá? Do canal Operação Negócio. Eu fiz uma consultoria uma época aqui para uma rede de mercado aqui do Rio de Janeiro, muito famosa. Então, o cara, ele estava com 11 lojas e estava indo para 19 lojas. Ele ia crescer aí 15, 20 milhões de venda mês. Ele comprou a outra rede. E aí, eu tenho um colega lá que é regional, me chamou para fazer a consultoria. E aí, eu fui levantando, né, tudo que ele precisava. Cara, você está com 17 mil aqui de capacidade, você vai precisar de mais 3.200 posições, você vai precisar de tantos caminhões, teus caminhões não vai conseguir suprir a tua necessidade, porque você manda caminhão para longe, não vai ter como dar 2 tiros, você vai precisar de mais máquinas, você vai precisar mais de coletores, você vai precisar contratar gente, você vai precisar de mais paleteira, você vai precisar de pallet, tal. Quando eu comecei a colocar dentro do planejamento estratégico de tudo que aquele cara ia precisar, cara, mas eu vou gastar muito. Eu falei, cara, você vai gastar muito, mas você vai gastar aí 20% da venda que você vai ganhar de 20 milhões. Então, a logística, ela é grandeza física. Se você quer avançar, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um profissional de logística. Dentro desse contexto, desse vídeo, eu entrei na situação da Magazine Luiza. Magazine Luiza vem fechando loja, fechou 2 centrais de distribuição, fechou loja de Santos, já fechou 41 lojas. 41 lojas do Magazine Luiza fechou o ano de 24. Você pode pesquisar aí, isso aí está lá na B3, está em tudo quanto é lugar. E por que a Magazine Luiza vem fechando loja? Estratégia errada, cara. Estratégia errada de supply. Estratégia errada de supply. Ela invadiu aqui no Rio, começou a criar vários hubs para fazer o ship from store, criando várias lojas para fazer o pulverizando, mas o custo foi junto. A venda não veio, né? A taxa de juros subiu, pum! Tomou-lhe uma pancada. O que o cara tá vindo agora? Fechando tudo. Ou fecha ou vai falir. É desse jeito. Então, ele está fechando todas as lojas que está dando EBITDA negativo para ganhar fôlego financeiro. Senão, vai falir. Então, fechou 41 lojas. Isso daí é erro de estratégia. Não precisa você, às vezes, crescer na velocidade da luz. Vem crescendo paulatinamente, ó. Venha devagar e sempre. É o que você falou, fazer o básico bem feito. Cara, eu vou crescer 10 lojas, se eu vou crescer uma aqui, eu vou fazer outro ecossistema com outra ali, eu vou fazer um estudo de mercado,
para ver se vale a pena eu entrar aqui, eu vou pesquisar, eu vou ver a densidade, vou ver a renda per capita dessa população, eu vou ver como é que está aqui todo o aspecto político desse lugar, segurança, como é que vai ser meu transporte aqui, vai ser viável, não vai ser viável. Isso não foi feito. Foi criado, vamos embora, vamos crescer. Não sei se você lembra que ela colocou até um vídeo, depois tu pode procurar na internet. A Magazine Luiza está invadindo o Rio de Janeiro. Você se lembra disso? Foi criado várias lojas aqui. Eu acho que criaram 17, 15 lojas, um hub. E, cara, veio fechando tudo. Eu até botou a Anitta para fazer a propaganda, o investimento em marketing. Ó, estamos invadindo o Rio, usaram até o BRT, a Anitta chegando. Cara, não vai. Não vai. Não funciona assim. Você tem que escutar o especialista da área, o cara que entende, do negócio. Ser bom ouvinte, ó. O Divino já fez, ó, 2 ouvidos e uma boca para você falar menos, né? O Divino já fez tudo certo. Cara, ouve mais e fala menos. Fica na tua, ó. Ouve. E quando você tem um especialista da área que vai te fundamentar, vai assim, cara, não entra aqui, calma aí. Vamos crescer. Cara, vamos crescer. Vamos devagar. Por que você crescer 10, 17 hubs, loja, montando uma central de distribuição? Por que tu fazer isso? Né? Será que não vai vir um outro concorrente aí e vai entrar? Será que o Mercado Livre, a Amazon, essa galera não vai baixar o preço também para te prejudicar no e-commerce? Será que você vai conseguir? Cara, porque você está dentro, os concorrentes, eles se movimentam. Não pensa que você não vai ter novos entrantes. Cara, eu vou criar aqui e vou dar lá em tal lugar. Eu estou vendendo numa loja X, eu vou vender na outra loja Y. Não é assim que funciona. Tem que ter toda a estratégia. E, cara, é melhor você crescer aos poucos, fazer o básico bem feito, igual você falou, que você vai ganhar aderência ali, do que você pegar, querer expandir de uma forma exacerbada e depois você vir fechando loja de uma forma exacerbada também. Então, assim, esse vídeo eu vou postar, ele provavelmente lá para quinta-feira, o vídeo falando de programação de pedido. Porque tudo vem da ordem do pedido. Tudo vem da venda, a empresa vive de venda. E baseado nessa ordem de pedido, você vai fazer a estratégia de toda a cadeia de suprimento. Então, assim, você me falou, eu tive aqui, eu falei assim, eu vou abordar esse assunto aqui também. Então, assim, escuta o especialista da área, escuta o profissional da área de supply, de logística, de economia, de negócios. Não vai fazer a coisa de moda com devaneio, não, que vai dar problema. Só para a gente finalizar, eu vou contar uma história você falou aí da Amazon, né? Como que eles estão fazendo a recuperação de carrinho, né? Eu sou tanto que você vê o tanto de livro que tem aqui, tem uma outra prateleira que enfim, eu sou apaixonado por livro, mas enfim, eu tenho uma sistemática, eu tenho uma sistemática que eu falo para todo mundo, eu me dou o direito, trabalho muito, faço um monte de coisa, mas enfim, eu não aposto em futebol, essas coisas assim, mas enfim, né? Eu não tenho alguns costumes que é comum, mas eu tenho um hábito e eu tenho todo mês eu compro 2 livros, todo mês. E coloco na minha prateleira, deixo ele lá com plástico, e a hora que eu leio, a hora que me dá vontade, eu vou lá, pego ele, leio, tiro do plástico, leio e volto depois. Então eu tenho isso. Então eu leio aí, eu costumo ler um livro, vamos dizer aí, a cada 40 dias 2 livros. E aí eu fui ver um livro agora, de um livro bem bacana, mas eu achei ele muito caro. E aí eu fui procurar ele em sebo, que eu também faço compra em sebo, e não achei, tá bacana. Deixei quieto lá o carrinho, deixei quieto. E aí a recuperação de carrinho deles foi muito engraçada. Eles mandaram uma mensagem assim, ó, o seu livro está te esperando e ele está com desconto de 15% e ainda frete grátis. Olha só. Meu, a hora que eu entrei não estava com 15, estava com mais, porque eu já tinha entrado mais de 2 vezes lá, dado o posicionamento de compra, né? Aquele carrinho, aquela verificada, e ele me deu 2 descontos de 15%.
Ele me deu uma volta e ele tentou recuperar novamente. A hora que ele recuperou novamente... E outra coisa, ele não tá perdendo. Você pode ter certeza que ele tá perdendo. Ele fez custo por custo, por custo, por custo. Você pode ter certeza que ele não tá perdendo. Isso aí, Renato. E aí eu achei interessante. Cara, muito interessante, muito interessante. E vou te falar, eu já fiz um vídeo aqui, que o pós-venda, né, as organizações brasileiras, apenas 15% das organizações brasileiras fazem o serviço de pós-venda. No teu caso, não foi nem pós-venda. O cara pegou lá o teu carrinho parado, dentro do site dele, e baseado, né, seria uma venda, o cara foi e ele conseguiu. Cara, e aquilo ali, ele tá te atraindo, né? Tá te fidelizando, né? E ele não tá perdendo, porque ele vai pulverizar aquele custo em qualquer outro lugar, em qualquer outro produto. Pô, eu tô perdendo para esse cara aqui 40, 50 reais. Cara, calma aí, eu vou botar 20 centavos numa caneca. Tô dando exemplo, tá? Que vende muito essa caneca. A caneca vende 100 canecas por... vou botar aqui 20 centavos, cara. E já era. Ele vai pagar lá, ele vai conseguir fazer a venda com você, ele vai equalizar o custo dele e vai estar te fidelizando. E isso é estratégia. Cara, 15% das empresas fazem isso. Eu compro aqui numa loja de roupa, que não vou entrar no fórum, mas o cara entra em contato comigo, cara, tem um desconto, chegou uma camisa nova aqui, muito boa, tal. Não manda só aquela coisa fria, não. O cara manda o contato, né? Me liga ainda, né? Não, eu vou aparecer aí, tal. E você vai criando uma experiência com o cliente e tu fica preso a esse cara, né? Então, você vê a estratégia. Cara, é incrível isso, cara. E aí só para a gente finalizar mesmo, enfim... Aí ontem à tarde, estou aqui assistindo televisão à tarde, assistindo Netflix, recebi uma mensagem da Amazon. E aí, de boa, no domingão, fique tranquilo que seu livro está a caminho. Ele vai chegar antes do que eu prometi. Matou. Matou. Geralmente, os caras, olha só, os caras, eles estão ganhando uma capilaridade surreal. Inclusive, o Vergueiro do Mercado Livre, ele é consultor nosso, né? E ele deu consultoria, tem até lá no canal lá uma foto com o Vergueiro, que é um dos VP lá do Mercado Livre. E, cara, os caras estão criando um ecossistema de atendimento e quando às vezes você compra, ele fala assim, vai chegar em 2 dias, mas a capacidade dos caras é te entregar em 1. Entendeu? Mas ele vai falar para você isso, vou te entregar em 2, mas vai chegar em 1. Porque a velocidade que eles têm, a capilaridade que eles têm, e eles já têm um estudo das regiões onde aquele produto é mais consumido. Então, cara, é surreal esse atendimento, o cara te entregar na tua casa e você mora no interior, né, Renato? Você mora no interior, né? Amor. Eu tô longe de tudo. Longe de tudo. Então, tu imagina. E chega, tá? E chega. É um negócio... Isso é muito legal. A capilaridade. Diniz, mais uma vez, bate-papo com você é muito bacana, porque flui, né? Então, vamos lá. O que você dá de dica para os pequenos e médios empresas, seja de qual for, né, de uma forma bem genérica, né, para a gente finalizar nosso bate-papo? O que você dá de dica aí pro cara? Cara, o que eu dou de dica... O empresário aí. O que eu dou de dica é o empresário, seja ele grande, pequeno, é o cara entender todo o processo. Ele andar dentro do processo da empresa, ele conhecer o processo dele na íntegra, né? De suporte, ele buscar parcerias, né? Hoje, a gente, com a tecnologia,
tem várias parcerias que você pode montar, seja ela de transporte, seja ela de tecnologia, seja ela de armazenagem, seja ela de movimentação, seja ela de capilaridade. Eu já falei, eu lembro que eu falei isso com você na outra live que nós fizemos. Eu era operador logístico da Vivo, então eu tinha a operação da Vivo aqui no Rio e tinha a operação da Vivo e da Claro em Espírito Santo. E eu conseguia fazer a operação da Claro e da Vivo com o mesmo transporte em Espírito Santo. Tinha essa parceria. Então, tinha contratos e elas sendo concorrentes. Então, o que eu tenho que falar para o grande empresário, se o cara que é rico, que é uma multinacional, ele vai atrás de parcerias para flexibilizar o custo dele, por que o pequeno e o médio não vai atrás de parcerias? Então, você tem que estar inserido dentro daquele segmento, tem um profissional da área para estar aglutinando o recurso, né? E baseado nisso, cara, você vai conseguir alavancar a sua empresa com a redução de desperdício, a redução de custo, a redução de gasto, a redução de despesa. Peça ajuda ao profissional da área, né? Eu posto os vídeos aqui no Rio, que é sobre os gargalos no Leste Mar. Às vezes, eu participo de uns grupos aqui no Rio de transportadoras, várias transportadoras estão com um problema de rentabilidade e lucratividade, mas quando você vai ver no horário de pico, o próprio profissional da área coloca o carro no horário de pico lá, gastando, né? Combustível, gás, estresse do motorista. É só você mudar o horário, você mudar o hub de lugar, você fazer um centro de gravidade para a tua central de distribuição. Todos são coisas estratégicas que vão ajudar. E como você vai ter aderência disso? Você andar no processo. Quando eu falo andar no processo, Renato, é o cara mergulhar no transporte, é o cara mergulhar na separação, é o cara mergulhar no estoque dele e ver a armazenagem dele, ver a área de pique dele, separação, é o cara ver a programação de pedido, de produto, é o cara entender na íntegra. O empresário, o médio, o grande, o pequeno, ele tem que entender a íntegra, a execução do core business dele. Se ele não entender, cara, ele realmente vai ter problemas. E eu acho que a chave do sucesso para isso é ele montar parcerias com outros players que vão se ajudar entre si, entendeu? Tá. E aí eu vou dar 2 dicas. Pode, Evita os gurus que não fizeram nada na vida e evita o efeito manada. Isso aí, né? Não adianta, às vezes eu vejo os caras, você aqui, você vai ficar numa sala, na central de controle, vendo o que está acontecendo. Cara, não funciona. Eu falo de cadeira. Não funciona. E provavelmente esses caras não trabalharam com Abílio Diniz. Porque não funciona. As coisas acontecem com a ação. É isso. Você entender o processo. E outra coisa, não vai ser uma imersão de sexta, sábado e domingo que vai mudar o cenário da sua empresa. Vem aqui no meu curso que segunda-feira você vende mais. Não. É igual você falou, vai vender mais, você vai ter que entregar mais, você vai ter que comprar mais, você vai ter que ter mais gente para operacional e assim por diante. Então, foge desses gurus da internet. Isso não existe, tá? O cara que não tem conhecimento de causa, eu particularmente, eu vou ouvir ele por educação, mas se não tem conhecimento de causa, se ele não fez nada, se ele não executou, se ele não entregou, cara, esquece. Se o cara não tem um case de sucesso para te provar que A mais B é isso, cara, não vai. Não vai porque você vai lá, vai ficar mega motivado, vai fazer uma livezona com o cara lá, vai filmar, o cara vai fazer imersão, ele vai te falar um monte de coisa, mas é a prática. As coisas acontecem, pessoal, na prática. É ação, é execução. Não adianta. E eu costumo dizer muito isso.
é materializar. Você materializar aquela coisa. Às vezes você tem a ideia, mas você tem que materializar aquela ideia. E para você materializar, você tem que executar. Não tem como, tá? Então, assim, não fiquem indo por esses gurus da internet, porque vocês vão perder dinheiro, né? Tem muito material aí. É só entrar aí perder dinheiro e tempo. É só entrar na PropTech aí, começar a ver os vídeos da PropTech, pegar os especialistas aí que a PropTech faz, que são os caras feras, eu acompanho, e com certeza já vai te dar um know-how sem precisar você gastar dinheiro, e é conhecimento. Então, falo de cadeira. Entre na PropTech, comece aí, ó, folhear aí os conteúdos da PropTech, porque conteúdos que vão agregar valor para o seu negócio. E também tem o canal do Diniz passando aqui embaixo. E outra coisa, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. E outra coisa, é método e correção de rota. O que você fez hoje errado, você não pode errar amanhã. Você pode errar outra coisa. Mas siga-se método. Método. Tudo é método e correção de rota. A correção de rota é todo dia. Todo dia. Isso aí, Ana. Diniz. Isso aí, cara, gostei muito. Fica com Deus aí, cara. Tudo de bom. É o que você falou. Se a gente fosse bater papo aqui o dia todo aí. É muito legal. E eu gosto muito de participar aqui da live da PropTech, cara. Um abraço, tá? Fica com Deus aí. Obrigado, abraço. Amém, obrigado. Eu grito. Pode falar, pode deixar comigo que eu grito. Valeu.